E aí, meu povo, tamo de volta para mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre o conto A Família do Vurdalak, do Alexei Tolstói, nesse nosso projeto Vampiros, retirado desse livro aqui, ó, Contos de Vampiros, 14 clássicos escolhidos pelo Flávio Moreira da Costa. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre esse conto incrível que é então A Família do Vurdalak, que eu tirei desse livro aqui, ó, Contos de Vampiros, 14 clássicos escolhidos, que é organizado pelo Flávio Moreira da Costa. Esse livro é uma reedição daquele outro que eu estava mostrando nos nossos vídeos anteriores, que é os 3 melhores contos de vampiros da literatura universal. Aquele lá saiu primeiro, aí depois saiu esse daqui, então a maioria dos contos se repetem. Lá tem 13 contos, dos 13 que estão lá, eu acho que 9 são repetidos aqui. Mas depois os outros 4 ou 5 é conto diferente. Então tem alguns contos que tem lá naquele volume que não vai ter aqui, que nem o conto da Anne Rice, por exemplo, não tá nesse livro aqui. Então se você quiser ler aquele conto da Anne Rice lá, O Senhor de Rampling Gate, você tem que comprar aquela edição que eu mostrei antes. Eu não vou pegar agora porque ela tá guardada lá em cima. Mas vocês sabem, volta uns videozinhos aí no canal aí que vocês vão ver a edição que eu tô falando. Aí eu peguei esse daqui para poder ler os contos complementares. E eu peguei o livro, li o livro de uma vez só. Eu li os contos que eu não tinha lido na outra versão ainda, então faltava uns 4, 5 contos só. Já li de uma vez só e já separei alguns aqui para poder trazer aqui para o canal desse livro aqui. E o de hoje vai ser justamente então A Família do Vurdalak, do Alexei Tolstói. Olha pra vocês verem, gente. Não é o Tolstói, o Lev Tolstói que todo mundo conhece, o Tolstói famosão e tudo mais. Esse aqui é o primo dele. Ele ficou um pouco eclipsado, né, pelo sucesso do primo mais famoso, né? E ele acabou que ficou um pouco de lado. Mas é um conto espetacular, extremamente bem escrito e eu amei. Então, gente, aqui ó, a Família do Vurdalak, fragmentos inéditos às memórias de um desconhecido. Olha pra vocês verem. Aí o conto começa aqui, aí tem uma pequena biografia do autor, aí começa a história então. E esse aqui é o segundo maior conto do livro, ele tem 37 páginas. É um segundo maior. O maior de todos não é nenhum conto, né? É a novela Carmila, Vampira de Karnstein, que eles continuaram mantendo aqui. Eu acho que eu não deveria colocar uma novela inteira num livro de conto, não. Carmila, se você quiser ler, eu penso que se você quisesse ler esse conto, você deveria comprar a novela bonitinha, solta, em uma edição só dela. Porque ela é muito rica para você poder colocar entuchada em um livro de contos. Sei lá, eu não concordo com isso. Mas é pelo menos uma coisa interessante, né? Se a pessoa não leu, tá aqui. Mas a gente vai conversar hoje sobre A Família do Vurdalak. É um baita de um conto, povo. É um conto espetacular. Extremamente bem escrito, muito climático e, sabe, interessantíssimo para quem gosta de ler uma versão diferente do vampirismo. Para começar, a gente tem que explicar aqui o que é o tal do Vurdalak. Vurdalak é uma palavra para o vampiro tipicamente russo. Esse Vurdalak é um vampiro que ele é transformado. A gente fica na suposição, mas creio eu que ele é transformado por maneiras violentas. Ele não precisa ser necessariamente mordido por um vampiro para poder virar outro vampiro. Então ele pode ser transformado por maneiras muito violentas. Tem contos, eu li por aí, tem algumas pesquisas que eu fiz, que dizem que o Vurdalak poderia surgir também de uma tragédia muito grande, de uma morte muito violenta ou de um suicídio. O Vurdalak surgia. E o Vurdalak tem como principal característica ele retornar para poder beber o sangue dos seus entes queridos. Ele vinha, voltava durante a madrugada e bebia o sangue das pessoas que ele mais amava em vida,
transformando assim aquelas pessoas em Vurdalax também. E a pessoa ia passando para frente, aquilo virava uma praga e dizimava uma população inteira. E é bem interessante, porque isso era uma crença que o pessoal realmente acreditava lá pelos idos de 1600, 1700 bolinha. Até 1800 e pouco ainda acreditavam nisso ainda lá nos interiores ali da Europa Oriental e da Rússia e na Europa Central ali e tudo mais. Eles realmente acreditavam nisso, tanto é que tem um ensaio bem interessante. Não é um ensaio, é bem um livro mesmo, né? Que é sobre os regressantes. É bem interessante, vocês procuram aí pra vocês verem. Os regressantes. Que foi um cara, um estudioso, que ele foi então para esses lugares onde estava tendo essa histeria de vampirismo e estudou os casos dos regressantes, que eram essas pessoas que eram enterradas e que depois de um tempo voltavam à vida, que sugavam sangue. Isso é um fato histórico, pessoal. Acontecia de verdade. Por doenças da época, por motivos que hoje em dia a ciência consegue explicar, mas naquela época era uma crença de que aquilo era um vampirismo. Então o pessoal naquela época, no auge da histeria dos regressantes, eles saíam aí abrindo túmulos, decapitando corpos de pessoa que estava com aparência mais rosada, ou que estava com sangue descendo pela boca, e tudo mais. Era uma coisa real naquela época mesmo. E o Vurdalak, ele é uma espécie de vampiro que vem dessa linhagem dos vampiros regressantes das eras de 1700 e alguma coisa. Olha pra vocês verem que interessante. E aqui a história é a seguinte. A gente tem o nosso narrador. Ele já é um senhor já de idade. Já está em 1800 e alguma coisa. E eles estão numa mansão, numa noite chuvosa, em festa, uma mansão de gente rica, né, povo de classe alta, né, aqueles nobres, todo mundo festejando. Eles sentam em volta de uma lareira e resolvem contar histórias macabras. Uma boa história gótica tem que começar assim, né, gente? Eles estão contando histórias um pro outro. Aí esse senhor, que é o protagonista, fala: ah, mas eu tenho uma história que é a mais aterradora de todas. Ela é muito assustadora porque ela realmente aconteceu. E ela aconteceu comigo, eu vou contar pra vocês. E aí então o conto começa. Ele vai contar sobre a juventude dele, que ele era extremamente apaixonado pela princesa tal. E para poder conquistar o amor dela, ele pegava tipo que missões para poder fazer essas missões, essas buscas que eram dadas pelo rei, pai dessa princesa, para poder ele demonstrar o seu valor perante a princesa e mostrar que ele era um homem digno, um cavaleiro, não um cavalheiro, um cavaleiro digno de tomar a mão de sua princesa. E ele sempre estava nessas aventuras, nessas andanças para lá e para cá, fazendo essas missões. Acontece então que ele recebe, entre uma missão e outra, ele está caminhando pelo interior da Rússia, bem no interior mesmo. Tanto é que nesse lugar onde ele está caminhando, o pessoal nem fala a língua principal deles, eles falam um dialeto totalmente diferente, bem regionalista mesmo. Ele caminhando, ô pessoal, deixa eu só falar pra vocês, se vocês ouvirem barulhos aí e tudo mais aí, me desculpem, é que tá tendo reforma aqui em casa, então vai acontecer barulho mesmo. Voltando. Ele caminhando então a cavalo por essas charnecas e por esses lugares pantanosos, esses lugares cheios de floresta seca, aquelas florestas de árvores secas, geladas e tudo mais da Rússia, que a gente bem conhece, né? Ele vai se deparar com uma vilazinha. E essa vilazinha tem uma casa bem ao longe, que fica bem afastado de toda a vila. E essa casa fica embrenhada no meio da floresta e tudo mais. E ele, para poder descansar um pouco, cuidar do seu cavalo, ele pede estadia nessa casa. E a família vai e recebe ele e tudo mais. Só que ele percebe que a família tá esquisita. Ele percebe que essa família, tá todo mundo triste, tá todo mundo até meio que assustado, assim, meio que... Como é que eu posso dizer? Estão meio ansiosos com alguma coisa. Você percebe que o clima ali tá esquisito. Eles estão ansiosos com alguma coisa. E ele vai e fica lá, né? E acaba perguntando, né, pro irmão mais velho, né? O que tá acontecendo? Por que vocês estão agindo desse jeito? E eles contam. É porque o nosso pai, o velho Gorsha... E interessante que eles procuram evitar o máximo possível falar o nome dele. O velho Gorsha, ele saiu em uma busca
alucinante contra um malfeitor que estava rondando aqui os arredores da nossa casa. E esse malfeitor era um bandido terrível que estava matando todo mundo, que estava roubando todo mundo, fazendo maldades. E o nosso pai saiu numa busca desenfreada para poder dar um cabo na vida desse velho, dar um cabo na vida desse malfeitor. E ele falou pra gente que se ele não retornasse dentro de 10 dias, era pra gente matar ele se ele aparecesse depois de 10 dias. E eles estão, sabe, aterrorizados com isso, porque, uai, o nosso pai, nosso velho pai, já deu 10 dias, vai fazer 10 dias hoje e ele não voltou ainda. E todo mundo naquela vizinhança sabe que se uma pessoa, depois de 10 dias, retorna para sua casa, é porque ela foi morta e ela virou um Vurdalak, que é o vampiro russo. E ela retornou para casa justamente para poder dar cabo da vida de seus entes queridos, para poder beber o sangue do povo. E eles estão, sabe, consternados com aquilo, eles estão muito impressionados com aquilo, porque aquilo lá vai ser perigoso, aquilo lá provavelmente vai trazer má sorte para eles. E eles estão preocupados com aquilo. E o cara, olha, vamos ver qual que é dessa, vamos ficar nessa casa. Em contrapartida, ele acaba meio que tendo uma affair, se apaixonando pela mocinha, a filha mais nova da família, a Zdenka, que é uma moça muito bonita, muito virtuosa e que parece demais com a princesa que ele é apaixonado lá do reino. Ele começa a jogar suas paquerinhas pra cima dela, jogar seu charminho pra cima dela, e ela é irredutível, né? Não, eu sou uma moça certa, eu sou uma moça pura, eu sou uma donzela, que não sei o que, daquele jeito, né? E a história vai seguindo a partir daí, então, porque ele fica na casa até de noite. E quando o relógio começa a bater, à meia-noite, quem que chega na casa? O velho. O velho Gorcha chega na casa, e o velho chega machucado, parece que ele tá mancando uma perna, tá machucado. E o velho chega todo misterioso, o velho chega todo sinistro, e abre a porta e fala: família, eu cheguei, que não sei o que, eu quero comida, me alimentem, que eu matei aquele homem, eu fui atrás daquele bandido, eu acabei com ele, me alimentem. Aí, tá certo, né? A moça vai lá, chega, a filha mais nova, a Zdenka, vai lá, faz um prato de comida, de sopa pra ele, sopa com raízes fortes e alho, e dá pro velho: aqui, meu pai, toma aqui a sopa. E o velho: sai pra lá, não quero estar aí não. Joga a sopa de alho fora. Aí o cachorro deles, que é um cachorro que tá com eles há anos e anos, começa a latir que nem louco pro velho. E latir, a rosnar e a gritar e daquele jeito. Aí o velho vira pro filho mais velho e fala: mata esse cachorro, que esse cachorro tá me conhecendo mais. Eu não quero saber desse homem aqui, desse cachorro aqui não. E o filho vai lá e mata o cachorro, né, e tudo mais, né. Aí eles vão perguntar: e aí, nosso pai, o que aconteceu? Você conseguiu ir atrás do bandido? E o velho fala: ah, consegui sim, e trouxe uma lembrancinha. Quando ele abre a capa dele, que ele tira assim, ele tira a cabeça, gente. A cabeça do bandido. Ele tava carregando a cabeça do bandido debaixo do braço. E ele fala pro filho: pendura lá fora, do lado de fora da nossa janela, em cima de uma estaca, pra todo mundo da vizinhança ver que aqui em casa tem homem brabo e que esse homem brabo vai matar qualquer bandido. Vai pra vocês verem. Desse jeito, né? E o nosso narrador, né, um jovem aristocrático, vendo aquilo tudo horrorizado, né? Tipo, nossa, mas esse velho é um velho bruto, esse velho é um velho esquisito demais. E ele não acredita nessa história de vampirismo, né, de Vurdalak. Só que a filha mais nova, a Zdenka, ela tá porque tá encafifada. Porque ele chegou quando o relógio estava batendo à meia-noite. Então eles não sabem ao certo se ele chegou dentro dos 10 dias ou se ele chegou depois de fazer 10 dias. Eles não sabem ao certo. E fica todo esse mistério ao redor. E a história vai continuar em frente porque o nosso protagonista resolve permanecer mais alguns dias na casa. E ele começa a perceber que coisas estranhas estão acontecendo ali naquela casa. Tem hora que ele levanta de noite, ele perde o sono, fica incomodado com alguma coisa, e ele olha pra janela, e lá na janela, o que ele vê? Ele vê o velho, todo sinistro, cadavérico, olhando pra ele da janela e vigiando ele dormir. Olha pra vocês verem que esquisito. Passa mais alguns dias, e o menininho, o netinho dele, que é o filho do filho mais velho dele, começa a sair pra passear à noite junto com esse vô. Que esse vô durante o dia some, ninguém vê ele, e de noite ele volta pra casa e fica com aquelas conversas estranhas. Ele cata esse menino e sai pra poder passear com esse menino de madrugada.
e o menino volta muito fraco, o menino volta assim sempre com marca no pescoço, e a história vai seguir em frente a partir daí, meu povo. Gente, não é segredo nenhum, né, gente? Que isso aqui é um livro de vampiros, isso aqui é uma história de vampiros, então a gente já sabe o que é o vampiro nessa história. Mas a graça não é você descobrir quem é o vampiro ou não. A graça é a história, é você percorrer toda essa história. E, gente, isso aqui é estupendo, é fenomenal. A escrita do autor é uma escrita muito leve, é uma escrita muito gostosa de ler, uma escrita muito rápida de ler. Você lê assim em uma sentada só, rapidamente. E, gente, é muito, muito bom, extremamente climático. Parece que você está assistindo, mais uma vez aquela comparação, mas parece que você lendo esse conto, você está assistindo a um filme de vampiros da Hammer. E não é à toa que esse conto teve uma adaptação para o cinema em 1963, dirigida pelo Mario Bava. Olha pra vocês verem que chique, gente. Não foi a Hammer, o estúdio britânico, mas foi o Mario Bava, o diretor italiano, e ele fez esse conto como um segmento daquele filme dele, I Tre Volti della Paura. Ó, o italiano tá bom, né? As Três Máscaras do Terror. Eu acho que ficou Black Sunday. Não, ficou Black Sabbath, o nome em inglês, que foi o nome então que originou o nome da banda, né, gente? Olha pra vocês verem que legal. Vocês estão vendo a capa do filme aqui. E é um filme de contos, tem 3 contos nesse filme. E o segundo conto desse filme é inspirado nesse conto aqui, ó. Desse livro aqui, gente. É um conto muito bom. E o filme ficou espetacular. Eu vou ver se eu consigo colocar, eu acho que eu já até consegui já colocar esse episódio aqui no canal para vocês assistirem. Então, se já tiver colocado, eu vou colocar nos cards aqui para vocês conferirem, porque vocês têm que assistir. Ficou muito bom, ficou muito igual. Ele só deu uma mudadinha no final, porque o final do livro, do conto no livro, é um final mais literário, né, gente? É um final que funciona mais para literatura. Então, no conto em filme, ele fez um final mais cinematográfico, um final mais comercial. Mas ainda assim, olha, até os 10 minutos antes 5 minutos antes do filme acabar, é igualzinho. E quem disse que para poder o filme ser bom tem que ser extremamente igual, né, gente? Ficou muito, muito, muito bom. A caracterização, a ambientação. Mário Bava era um baita diretor, gente. Vocês têm que assistir os filmes dele porque ele era um baita diretor de cinema italiano. Ele fazia muita coisa boa. Ele fez filme Giallo. Ele foi o precursor da criação do Giallo, que é o cinema de terror italiano sobre assassino. Ele fazia horror gótico, ele já fez filme de slasher, já, pra vocês verem que legal, já fez filme de terror, de tudo quanto é tipo diferente, já fez filme de capa-espada, ele faz muita coisa, gente, ele é um baita diretor, viu? Muito bom. E esse episódio ficou extremamente magnífico, igualmente bom, assim como o livro, e eu recomendo demais esse conto, viu, gente? Baita leitura. Então, meu povo, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima e até nosso próximo vídeo, povão. Tchau, tchau.